Enquanto estava diante daquela criança, observava que ele tinha traços infantis, embora acreditasse que o grande mago fosse um homem muito velho. Pensava que talvez o tempo se movesse de trás para frente naquele lugar. Enquanto refletia sobre isso, lhe foi oferecido um café. Ela se surpreendeu ao descobrir que ele também conhecia aquela bebida. No entanto, o mago comentou que a tomava com frequência, apesar de, no início, não ter gostado do sabor estrangeiro. Disse que atualmente não conseguia mais passar um único dia sem beber café. A protagonista pensava que o garoto, na verdade, queria dizer que não conseguia mais viver sem uma boa dose de cafeína. Mesmo assim, sentia-se como se estivesse no passado. Quando olhou novamente para frente, notou que o jovem havia mudado. A criança dera lugar a um homem de cabelos curtos e olhos violeta. Ele perguntou se algo havia acontecido, se ela não havia gostado de vê-lo mudar de aparência em um simples piscar de olhos. Um instante depois, ele já estava com a aparência atual, a de um homem de traços maduros aparentando entre 45 e 50 anos, o que deixou a protagonista novamente assustada. Aquele mago vivia se transmutando o tempo todo, como se quisesse confundi-la. Ela achava estranho que Daniel nunca tivesse mencionado nada sobre aquelas mudanças de forma. O mago dizia que o objetivo deles, no fim, era erradicar completamente os cultistas, e que, para isso, precisariam da ajuda dela. Falou longamente sobre o que via em suas visões, flashes do passado, do futuro próximo e de um futuro distante. Disse que, por exemplo, havia retornado de um futuro em que ela colocava fim à longa guerra contra os cultistas, mas para ela aquilo não fazia o menor sentido. Como uma simples estudante da academia poderia acabar com uma guerra? Ao encarar os olhos violeta do mago, ela comentou que não era tão extraordinária quanto ele imaginava. Ele rebateu, dizendo que ela havia salvado pessoas no salão de leilões, subjugado cultistas nas ruínas com facilidade e usado grande parte de seu dinheiro para ajudar crianças sem lar. Aquelas eram ações dignas de uma verdadeira heroína. Por isso, afirmou com convicção que tinha visto o fim da guerra, mas não conseguiu ver quem havia vencido. Disse ainda que temia que Sylvia pudesse passar para o lado dos cultistas e lutar contra eles. A protagonista se irritou ao ouvir aquele comentário e respondeu que isso nunca aconteceria. O grande mago, levantando o rosto, disse que acreditava nela, mas que o futuro era algo incerto e sempre sujeito a mudanças. Bastava uma simples decisão, certa ou errada, para que o destino fosse alterado inúmeras vezes, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. Mesmo assim, ele continuava insistindo na questão da guerra, do fim de tudo e das visões que afirmava ter. Contou que aquela guerra não havia acontecido uma ou duas vezes, mas repetidas vezes, como se o futuro se repetisse continuamente, preso numa linha do tempo infinita. Explicou que parecia haver alguém preso em um loop permanente e que Sylvia agora tinha a chance de encerrar aquilo de uma vez por todas, colocando os cultistas em seus devidos lugares. Tudo, porém, dependeria da resposta dela. O mago disse que, se Sylvia desejasse, ele lhe daria um dispositivo para que pudesse entrar em contato com ele sempre que quisesse. Quando colocou o artefato em sua mão, ela concordou em aceitá-lo. Foi então que se lembrou das palavras do líder da guilda de informações, que, se quisesse descobrir por que havia voltado ao passado, deveria procurá-lo pessoalmente. Ela estava prestes a fazer a pergunta que a atormentava quando o mago a interrompeu, perguntando se ela poderia entrar em contato com o espírito do vento que costumava invocar. Sylvia não gostou de saber que ele tinha conhecimento sobre o espírito, e muito menos que sabia sobre o contrato que os unia. Com um tom sarcástico, o mago explicou que talvez ela não soubesse, mas aquele espírito já tivera outro invocador antes dela, uma pessoa tão poderosa quanto. Disse que por isso estava cansado de sentir a energia do espírito do vento. Assim que percebeu a mesma energia nela, soube imediatamente a quem pertencia. Curiosa, Sylvia perguntou se o mago conhecia bem o antigo invocador do espírito. Pensativo, ele respondeu que sim, que havia sido alguém por quem nutria grande respeito. Ao dizer isso, seu olhar se perdeu,
como se recordasse de um passado distante. Parecia saudoso, como se em algum momento tivesse deixado para trás uma parte importante de sua própria vida. Depois ela pensava consigo mesma se realmente estava tudo bem em invocar o espírito do vento. Deveria manter a guarda em alerta, mesmo que aquele autoproclamado grande mago não se mostrasse um inimigo. Silvia sentiu uma energia estranha vindo dele. Ainda assim, como um ato de boa vontade, decidiu invocar o espírito do vento, até porque precisava que ele próprio visse o grande mago. Assim que Silvia o chamou, o espírito do vento apareceu imediatamente. Ele estava alegre, como sempre, pois gostava de ver o sorriso feliz de sua invocadora. No entanto, ao sentir aquela vibração no ar, não deixou de lançar um olhar de canto. Reconhecia aquela presença. Era o grande mago. E embora se conhecessem há muito tempo, nenhum dos dois apreciava a presença do outro. Elan chamou o espírito do vento pelo nome, Sífide, e este não gostou nem um pouco de ouvir aquele homem pronunciar seu nome novamente. Com um tom que mais parecia um aviso, o mago disse que fazia muitos anos desde a morte de Sua Majestade. Encarando-o com frieza, Sífide respondeu que faziam exatamente 390 anos desde que sua antiga invocadora havia falecido, 2 anos depois de fundar aquele império. O grande mago parecia se divertir com o desconforto que causava ao espírito. Sabia bem que o rei dos ventos se incomodava sempre que falavam de sua antiga invocadora. Elan teve tempo suficiente para observá-lo e concluiu que Sífide ainda olhava para todos com aquele mesmo ar arrogante e mantinha a língua afiada com qualquer um que não fosse sua invocadora. Elan também percebia que a única coisa que havia mudado era a pessoa a quem o espírito se dedicava. A semelhança entre Silvia Atlante e a antiga majestade, a invocadora de Sífide, era impressionante. Até mesmo o modo como o espírito do vento olhava para Silvia e sorria estava carregado de carinho. Para ele, talvez não houvesse diferença entre as duas, passado e presente se misturavam. Talvez para aquele espírito nada tivesse mudado. Talvez estivesse ainda preso no passado, revivendo antigas memórias. Porém, uma curiosidade rondava a mente do Rei dos Espíritos. Ele queria saber o que havia acontecido com o corpo de Elan. Por fora, o mago parecia bem, mas por dentro era uma completa bagunça. Ele já não possuía nenhum dos órgãos necessários para que um humano vivesse, e isso só tornava o mistério maior. Como alguém assim ainda podia existir? Elan contou que a poderosa Mana estava sempre tentando destruir o seu corpo, então ele precisava estender a própria vida, recriando-o constantemente. Era assim que funcionava. Depois de ser recriado e destruído todos os dias, seu corpo acabou perdendo a forma original. Se não se concentrasse para controlar a aparência, poderia surgir diante dos outros de maneira distorcida. Em termos de idade, contou que, tempos atrás, desejou a vida eterna. Por isso fez algo que nunca deveria ter feito, e como resultado, teria de viver eternamente sob uma maldição. O espírito do vento achava uma tolice da parte dele dizer todas aquelas coisas e ainda achar graça. O mago, por sua vez, dizia que costumava odiar quando o espírito do vento se incomodava assim, mas com o passar do tempo já não se importava. Agora, talvez por ter muito tempo que não o via, achava aquilo até interessante. O espírito do vento não queria ficar mais do que o necessário naquele local. Por isso, perguntou ao mago o que ele realmente queria. No entanto, Elan apenas disse que desejava acabar com aquela vida amaldiçoada e gostaria de ser colocado para descansar na terra, junto de seus entes queridos. Para o espírito do vento, porém, aquilo não fazia sentido algum. Ainda assim, o mago deixou claro que precisaria da ajuda de Sílfide. O espírito do vento, contudo, não se mostrou disposto a colaborar. Disse que tinha coisas mais interessantes para fazer e que estava indo embora. O mago o observou com um olhar maligno. Pensava que se aquele espírito tivesse demonstrado um pouco de boa vontade, talvez não o tivesse rejeitado de forma tão fria. No entanto, ele já esperava por aquilo e sabia que teria de levar seu plano original até o fim. Então, falou sobre Sílvia. Contou que ela lembrava muito a antiga majestade, em várias maneiras. Desde o jeito de falar até a personalidade e até mesmo na forma como conseguia prever a própria morte em suas profecias.
Assim que o espírito do vento ouviu aquele homem maligno pronunciar tais palavras, não conseguiu conter-se. Avançou sobre ele e apertou o coração do mago com sua força. Perguntava, furioso, como ele ousava falar algo assim. Se pudesse usar mais mana naquela dimensão, o mago sequer conseguiria permanecer de pé diante dele. Dizia que o teria rasgado em vários pedaços. O mago, porém, apenas sorriu. Disse que, se fosse o caso, o espírito do vento estaria realizando seu maior sonho. Não teria arrependimento algum, mesmo que desaparecesse. Ainda afirmou com crueldade que, no ritmo em que as coisas iam, seria Sílvia quem acabaria sendo levada a um túmulo precoce, assim como havia acontecido com sua antiga invocadora. O espírito do vento não podia sequer imaginar sofrer aquela dor novamente. Enquanto isso, do lado de fora, Sílvia permanecia encostada na grande porta. Pensava que a conversa dele estava se prolongando demais e temia que algo ruim acontecesse. O espírito do vento era alguém muito estimado por ela, e qualquer coisa que o afetasse também a deixava aflita. Além disso, lamentava não ter tido a oportunidade de perguntar ao mago sobre a mensagem que quem havia lhe enviado. Enquanto refletia sobre isso, sentiu uma presença familiar. O espírito do vento apareceu atrás dela e a abraçou, como se não quisesse perdê-la novamente. Assustada, Sílvia tentou virar-se e perguntou se ele estava bem. Não fazia ideia de que ele estivesse ali, e o susto foi inevitável. Em todo o tempo em que convivera com o espírito do vento, nunca o havia visto tão perturbado. A tristeza que emanava dele era profunda e visível, quase palpável. Talvez levado pelo momento, o espírito, com a voz baixa e trêmula, confessou a ela o quanto a amava. Apesar de falar baixo, Sílvia escutou quando ele disse que a amava. Olhou para ele e notou a tristeza profunda em seu olhar. Sorrindo, disse que também o amava, mas as palavras não saíram da forma como ele esperava, ainda mais acompanhadas da preocupação evidente da parte dela. Queria saber por que ele estava agindo como uma criança de repente. Perguntou o que ele queria dizer, mas parecia que ele não via mais nada. Ficou preso apenas ao tom de voz que ela usou ao dizer que também o amava. Para ele, parecia que ela achava que os espíritos não sabiam o que realmente era o amor. Talvez ela nunca percebesse que os sentimentos dele eram muito diferentes dos que ela oferecia, mas isso não importava. Tudo o que ele queria era permanecer ao lado dela. Por isso, segurou sua mão e a beijou delicadamente. Sílvia, sempre muito alegre, disse que jamais sairia do lado dele. Queria celebrar aquela ocasião indo comer algo na cidade. Pretendia presenteá-lo com uma refeição completa. Apesar de não demonstrar, o coração dele estava partido em vários pedaços. Ouvir as palavras daquele mago, relembrar toda a dor que passou e depois escutar da mulher que amava que ela também o amava, mas não da mesma forma, o despedaçava por dentro. Depois de tudo, Sílvia saiu da torre e passou pelo portal. Do lado de fora, pensava no que havia ocorrido com o espírito do vento. Nunca o tinha visto tão triste, ainda mais quando ele insistia em declarar seus sentimentos repetidas vezes. Ela sabia que ele gostava demais dela, e, de certa forma, ela também se importava muito com ele. Preocupava-se, entretanto, com Trevor. Como já tinha cumprido todas as missões daquele dia, achava que poderia passar no alojamento para vê-lo, nem que fosse por um instante. Foi quando ouviu alguém chamando por ela. Era Daniel, que parecia satisfeito ao vê-la. Perguntou se ela queria comer alguma coisa com ele e comentou que conhecia um restaurante maravilhoso, com comida de qualidade. Sílvia, apesar de gostar da ideia de dividir uma refeição com o irmão, explicou que não podia, precisava ir à enfermaria da academia. Ao ouvir aquilo, Daniel ficou apavorado. Achava que a irmã estava doente e, desesperado, agarrou-a pelos braços, dizendo que correria o mais rápido que pudesse para salvar sua vida. Demorou um pouco para entender que o problema não era com ela, e sim com Trevor, que estava passando mal. Quando Daniel viu o garoto, quis saber o que ele tinha de especial. Para ele, Trevor era apenas um guarda-costas e Sílvia havia deixado de comer com o próprio irmão só para ver se aquele moleque estava bem. Agora Daniel estava enlouquecendo. Além de precisar vigiar o príncipe e suas frequentes investidas para cima de Sílvia,
ainda tinha que lidar com aquele garoto, cujas intenções em relação à sua irmã ele não compreendia. Seu humor melhorou apenas quando os amigos o chamaram. Não queria ser visto tendo um ataque de ciúmes, então disse que estava ali apenas acompanhando a irmã. Enquanto isso, Sylvia analisava se Trevor estava bem. Notava que dormia tranquilamente e ficou aliviada por nada sério ter acontecido. Passou as mãos pelos cabelos macios dele, pensando que dali em diante o trataria melhor e ficaria de olho para garantir que não se machucasse novamente. Enquanto ainda acariciava sua cabeça, Trevor segurou repentinamente o braço dela. Sylvia pensou que ele estivesse com febre, já que sua pele estava quente. De repente, ele abriu os grandes olhos dourados e a olhou fixamente, como se estivesse vendo um enorme pedaço de bolo em uma padaria. Preocupada, Sylvia achou que talvez ele tivesse despertado por culpa dela. Sorrindo, disse que ele não precisava se preocupar, explicando que tinha passado ali apenas para ver se ele estava se recuperando. Disse que quando ele estivesse melhor, poderiam conversar com calma. Mas ele, apertando o tecido da blusa dela e abraçando seu braço, pediu que ela não fosse embora, especialmente naquele dia. Sylvia achou estranho. Não apenas Sylphide, mas também Trevor parecia carente. Era como se todos naquele dia precisassem dela. Trevor disse que tinha medo de que algo ruim acontecesse com ela. Achava que deveria tê-la seguido e não deixado sozinha. Continuava aflito, sentindo-se fraco por não conseguir protegê-la e temendo falhar novamente. Contou que quase enlouqueceu de preocupação, perguntando-se onde ela estava e o que poderia ter acontecido. Disse que só se acalmou porque acreditava em sua promessa de que voltaria, e por isso esperou. Implorou para que ela dissesse que ele havia feito um bom trabalho. Sylvia achou aquilo estranho, pois ele não era do tipo que buscava elogios. Parecia um cachorro querendo um carinho depois de ter feito algo bom. Então, sorrindo, ela passou os dedos pelos cabelos sedosos dele, dizendo que ele era muito bom em tudo o que fazia. Agradeceu por ele ter esperado por ela e se comportado durante o tratamento. Enquanto acariciava seus cabelos, disse que ele não precisava se preocupar. Agora ela estava de volta. Trevor, mais carente do que nunca, a abraçou. Ela retribuiu o gesto para confortá-lo, nem que fosse um pouco. Quando ele se aproximou ainda mais, Sylvia sentiu o coração acelerar só de perceber a respiração dele tão próxima. Tentando aproveitar aquele momento, encostou a cabeça nele apenas para sentir o cheiro dos seus cabelos, e isso a deixou completamente corada. Logo em seguida, a enfermeira chegou e explicou que a medicação havia sido excessiva, causando uma reação adversa. Quando Sylvia ouviu que o tempo todo Trevor havia estado dormindo, ficou assustada. Mesmo assim, decidiu levar daquele momento apenas as partes boas. De longe, Daniel observava tudo com o semblante fechado. Não era fácil. Além de ter que proteger a irmã das investidas do príncipe, agora também precisava lidar com aquele garoto, que claramente estava se aproximando demais. Ser irmão de duas mulheres tão lindas não era nada fácil. Ele passava o tempo todo afastando os pretendentes. Enquanto isso, outras coisas aconteciam na academia. Irene havia convocado todos do clube por um motivo sério que deveriam resolver juntos. Sylvia havia sido aprovada no exame do clube de exploração, com pontuação máxima, e ninguém havia feito uma festa para parabenizá-la. A senhorita Stella achava aquilo um absurdo. Como ainda não tinham feito uma festa para Sylvia? Irene concordava, dizendo que a irmã já tinha até participado de uma viagem de campo com o clube e ainda assim não recebera nenhuma comemoração. Desse jeito, Sylvia poderia pensar que não significava nada para ninguém. Stella acreditava que se todos trabalhassem juntos, conseguiriam preparar uma festa surpresa maravilhosa para ela. Enquanto isso, um dos colegas do clube pensava o quanto tinha sido tolo em achar que não encontraria ninguém com um intelecto à altura do seu. Ainda assim, admitia que a ideia de Irene era boa. Enquanto Irene falava dos preparativos da festa, uma aluna entrou apressada, dizendo que o professor Fabler estava precisando dela.
Apesar de não saber o motivo, ouviu que era algo urgente e que deveria ir vê-lo imediatamente. A mensagem chegou rápido. Era algo que deveria ser reportado sobre Sylvia. O grande mago havia convidado-a para a Torre Mágica. Aparentemente, o motivo parecia estar relacionado ao ocorrido com o Mago Negro no local da exploração. Mas não havia como dizer quais eram as verdadeiras intenções. O mensageiro acreditava que a Imperatriz estivesse trabalhando com os cultistas nas sombras. Como evidência, iria verificar o cartão de identificação do cavaleiro da Segunda Ordem Imperial que o príncipe herdeiro havia pegado. Independente de quem fosse o culpado, Daniel Atlante não iria ficar parado. Ele faria pagar quem ousasse prejudicar sua família. Por enquanto, continuaria apenas reunindo evidências que ajudariam no plano feito junto ao patriarca da Casa Atlante. Na academia, o dia clareava mais uma vez, e tudo parecia muito bem. Como já havia avisado anteriormente, uma aluna chamada Irene fora convocada com certa urgência por um professor. Apesar do tom de pressa, quando chegou, foi bem recebida. Tomaram chá e conversaram sobre coisas aparentemente sem importância. Irene lembrava-se de achar aquele chá de coloração diferente muito gostoso. A bebida parecia reconfortar seu íntimo, como se estivesse sendo abraçada por 1000 braços invisíveis. Enquanto ela tomava o chá, o professor apenas a observava e dizia que ela era excepcional, que em breve suas conquistas seriam vistas por todos. Irene era uma aluna muito dedicada e sempre ficava empolgada quando recebia elogios, ainda mais vindo de um professor tão renomado. Como de costume, foi direto ao ponto e perguntou o que ele gostaria de discutir com ela. Com um sorriso largo, ele respondeu que estava à procura de um discípulo para colocar sob suas asas. Ele explicou que já havia formado todos os seus antigos aprendizes e que chegava a hora de buscar novos talentos. Queria ensiná-los ao máximo e achava divertido treinar uma estudante com tanto potencial. Apesar de dizer que havia entendido, Irene apenas baixou a cabeça e ficou pensativa enquanto olhava para a caneca de chá. Era impossível que ele realmente quisesse tê-la como discípula. Devia tê-la procurado como segunda opção, já que Sylvia estava muito ocupada. Talvez quisesse apenas que ela o ajudasse a entrar em contato com Sylvia. Vendo a expressão dela, o professor foi mais categórico. Disse que Irene era a estudante que ele havia escolhido e que nenhuma outra serviria. Depois disso, fez um rosto amigável. Ela mal podia crer que alguém havia feito dela a primeira opção. Ela era, pela primeira vez, a escolha de alguém. Com expressões teatrais, o professor dizia estar preocupado, achando que Irene não estava interessada na oferta. Rapidamente ela tratou de esclarecer o mal-entendido, dizendo que não era isso. Apenas pensava que havia muitos calouros mais talentosos que ela, como Kian e Estela, e até mesmo sua própria irmã, Sylvia. A presa estava feita. Irene havia caído na armadilha. Ela dizia que não era nada comparado aos talentos da irmã, que não tinha nada de especial e não sabia por que ele queria tanto ensiná-la. Apesar de dizer-se interessado em Irene, o professor via nela apenas uma candidata perfeita, um alvo fácil de manipular para cumprir seus propósitos. Ela era ideal, podia estar próxima de Sylvia a qualquer momento sem levantar suspeitas, e além disso, sentia-se inferior à irmã. Quanto maior o complexo de inferioridade, maior o efeito da poção que havia tomado. Quando foi perguntada sobre o sabor do chá, Irene disse que estava delicioso. Afirmou que não se sentia calma e tranquila assim há muito tempo, achando que aquele chá é o melhor que já havia provado. Ele explicou que era algo trazido por um de seus pupilos, que trabalhava no reino de Platão. Disse que se ela tivesse gostado, poderia levar um pouco para fazer em casa, caso precisasse relaxar ou dormir. Deixou claro que sua primeira escolha sempre fora Irene e que tinha certeza de que ela conseguiria se tornar uma pupila apropriada. Afirmou ainda que outros professores da academia também estavam interessados nela. Ela achou estranho, pois não via nada de especial em si, se comparada aos outros. Não acreditava ser adequada para ser pupila dele, até porque havia opções melhores. A falta de interesse de Irene já estava deixando o professor irritado. Por isso, decidiu ser mais incisivo. Apontaria o dedo diretamente em sua ferida.
disse que apesar de todos acharem que o sucesso dela se devia à irmã talentosa ou aos irmãos mais velhos que se formaram com Glória, ele sempre acreditou nela desde o início. Pensou que apenas uma xícara de chá não seria o suficiente para convencer aquela cabeça teimosa. Então, colocou-se atrás da jovem e, abrindo sua boca à força, derramou o máximo de chá que pôde. Depois, segurou-a, impedindo que cuspisse. Assim que uma quantidade maior da toxina foi ingerida, os olhos de Irene rapidamente se abriram em um tom diferente. Ela começou a ter delírios, como se tivesse sido jogada em um mundo onde seria sempre a segunda escolha de alguém. E assim como Sílvia, que por muito tempo fora excluída e ridicularizada, agora era a vez de Irene. Os delírios se aprofundavam à medida que as toxinas faziam efeito. Ela começou a suar, enquanto pensava que, perto da beleza e grandiosidade de Sílvia, não era nada. Os delírios ficaram tão intensos que ela imaginava que todas as conquistas de Sílvia só haviam acontecido porque ela mesma não teve tempo de reagir. Começou a achar que todos comparavam as duas, sempre preferindo Sílvia por ser mais dedicada e talentosa. Quanto mais os delírios continuavam, mais Irene se perdia em pensamentos vazios. Era como nas festas onde Sílvia sempre foi humilhada. Aquele papel agora passava a ser dela. Sem saber, Irene estava vivendo como Sílvia Atlante viveu por anos, negligenciada, excluída e tomada por paranoias de inferioridade. Em sua mente, o centro das atenções sempre fora e sempre seria Sílvia, assim como antes pertencerá a Irene no passado. Na cabeça da jovem, Sílvia estava em um grande quadro emoldurado, sua figura imponente mostrando a pequenez de Irene. Naquela ilusão, Sílvia olhava para a irmã mais nova com olhos de desprezo. Aquele olhar machucava profundamente o coração frágil de Irene. Apesar do olhar cruel, Sílvia também exibia um sorriso maligno, como se jogasse a culpa do universo inteiro sobre os ombros da irmã. Irene sentia-se completamente inútil. Se tudo ocorresse como o professor planejava, naquela ilusão, ele seria o salvador daquela alma perdida. Passaria a controlá-la como uma marioneta obediente, pronta para cumprir seus desejos. Dizia que ela seria capaz de ir muito além, que superaria a Sílvia. A manipulação do professor foi tamanha que, quando terminou sua lavagem cerebral, Irene já estava pronta. Estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Inclusive pediu para ser tornada sua discípula. Seus olhos, antes cheios de ternura, agora revelavam apenas dor e desprezo. Na imaginação dela, estava tudo bem confiar naquele professor. Agora ele era o centro do seu mundo. Para garantir que ela executasse o plano perfeitamente, ele fez Irene rasgar com as próprias mãos a figura na parede, uma representação de sua irmã, Sílvia.